Há muito tempo houve uma guerra entre humanos e monstros, que durou 100 anos. Depois de batalharem por tanto tempo, a vontade de lutar desapareceu. Então a guerra acabou e humanos e monstros começaram a viver juntos. Glenn, o protagonista do anime, é um médico de monstros. Sua assistente Sap o ajuda em tudo. Eles receberam uma carta de sua antiga professora os chamando para fazerem exames com os participantes de um torneio no lugar dela. Eles foram até o torneio. Lá os participantes do torneio os receberam. E então eles começaram os exames. Durante um exame, uma garota monstro começa a dar em cima dele. Sap, com ciúmes, agarra a paciente e atira de perto dele. A próxima paciente era uma centauro, seu nome era Tissalia, e a herdeira de uma companhia de transportes muito grande. Durante o exame, ela dizia ao protagonista que precisava de um companheiro digno para casar, pois um dia ela seria dona da maior companhia de transporte da cidade. Enquanto ele fazia o exame com ela disse que preferia um jovem médico que examina monstros e é muito inteligente. Sap, escutando aquilo, a interrompe e diz a ela que o Dr. Glenn ainda é muito novo e só pode pensar em casamento daqui uns 30 anos. Quando o exame acaba, duas garotas que são assistentes de Tissalia chegam até eles e perguntam se ela tinha alguma doença. Eles dizem que os exames dela constam que ela está muito saudável. As garotas dizem que Tissalia não ganha uma competição há muito tempo. Isso fez com que ela ficasse desanimada, então elas pensavam que ela poderia ter alguma doença que a impedisse de vencer. Durante a noite, Glenn conversava com Sap sobre o que poderia estar fazendo ela não ganhar suas partidas. Sap oferece uma bebida para Glenn. O protagonista diz que quer ir para a arena, encontrar Tissalia. Porém, Sap acabou bebendo muito álcool e não queria que ele fosse. No dia seguinte, na arena, Tissalia acaba tendo sua 10ª derrota seguida. Deprimida, ela decide treinar ainda mais. O doutor vai encontrá-la. Ele diz a ela que o problema era seus cascos, e por ela não usar ferraduras, isso fazia ela desbalancear suas pernas e perder desempenho em suas lutas. Glenn diz que ela deve cortar seus cascos e pôr ferraduras. As duas assistentes de Tissalia asseguram. Glenn levanta sua pata e começa a arrancar os seus cascos. O ferreiro dá a ele a ferradura. Tissalia começa a se mexer muito, atrapalhando o trabalho de Glenn. Então Sap a imobiliza com seu corpo de cobra. Após Glenn pôr todas as ferraduras no lugar, no dia seguinte, Tissalia consegue 3 vitórias seguidas. Tissalia agradece o doutor. Sap fica com ciúme e o amarra novamente. Quando Sap era pequena, ainda na guerra, ela foi dada à família de Glenn como um refém para sua família conseguir abrir uma rota de comércio com a família de Glenn. Um ano depois, a guerra tinha acabado e Sap não precisava mais ser refém. E os dois acabaram sendo separados. Glenn e Sap vão até a cidade para comprar suprimentos. Enquanto passavam pela cidade de barco, uma sereia os chama para comprar em sua loja. Ela vendia um canto de sereia. Ela diz que se eles ouvissem ela cantar, iriam se amar para sempre. Eles compram 2 cantos dela. Ela diz que aquele dinheiro não era o suficiente para pagar. Glenn diz que pagaria o outro canto com um exame. No meio da canção, ela começa a tossir. Então Glenn decide examiná-la. Eles vão a um local mais afastado para examiná-la. Ele pede para ela abrir a boca e estava muito inflamada. Ele começa a examinar suas guelras. As sereias usam as guelras para respirar dentro d'água, e por algum motivo as delas estavam abertas fora da água. Por ela ficar tanto tempo fora da água, suas guelras ressecam, e isso causou as inflamações em seu corpo. No meio do exame, uma garota perto dali caiu na água e estava se afogando. A sereia pula na água para salvá-la. Ela traz a garotinha até a superfície e eles a reanimam. A sereia acabou desmaiando e afundando na água, e eles só percebem isso depois de reanimar a garotinha. Glenn não pensa 2 vezes e vai tentar salvá-la. Como a sereia respirou embaixo da água pelos pulmões e não pelas guelras, acabou entrando água em seu pulmão, e a água não saiu pelas guelras. Glenn chega até ela e embaixo da água, ele limpa as guelras da sereia para ela expelir a água. Ele perde o fôlego. Quando ele estava prestes a se afogar, Sap puxa os dois para a superfície e impede que o pior aconteça. No dia seguinte, a sereia com suas guelras saudáveis estava cantando em um evento na cidade. No dia seguinte, na clínica de Glenn, após tratarem de uma slime, uma mulher que era representante da cidade bate em sua porta, junto com sua guarda-costas. A guarda-costas da representante da cidade, chamada Kunai, havia perdido o seu braço em confronto com bandidos, e elas queriam que eles os ajudassem a achar seu braço e o pôr de volta no lugar.
lugar. Kunai é uma golem feita com partes de humanos. Ela foi um experimento de um médico louco, e isso fez com que ela odiasse médicos. Então, Kunai vai procurar seu braço, mas vê uma pessoa muito suspeita na rua e vai atrás dela. Porém, era uma armadilha. Mais tarde, enquanto Glenn procurava pelo braço de Kunai, ele escutou um grito de Tissalia. Quando ele chega até ela, encontra partes do corpo de Kunai por toda parte. Glenn junta todos os membros dela e vai atrás do braço de Kunai. Enquanto ele passava pela beira do rio, ele encontra Lulala, a sereia na qual ele salvou. Ela havia encontrado o braço de Kunai, porém eles não sabiam o paradeiro dela. Então as partes do corpo de Kunai começam a mostrar o caminho onde o corpo principal estava. Eles a encontram em um beco perto dali. Ele leva a ela sua perna e seu braço e decide colocá-los ali mesmo. Ela fica impressionada o quão carinhoso ele é. Quando ele termina de pôr o braço, ele começa a pôr sua perna. Depois da cirurgia, Kunai diz que irá punir ele outro dia e que dessa vez iria deixar passar. Então Kunai se despede, porém logo atrás deles, bandidos os observam e parecia que estavam tramando algo. Quando Glenn chega em casa, ele vê Sap com uma enorme barriga. Ela diz a ele que estava grávida. O tempo que Glenn havia passado com Sap quando eram pequenos foi muito importante para a vida dele. Glenn começou a se interessar por monstros e decidiu estudar sobre eles e se tornou o primeiro humano a morar em um dormitório para monstros. Foi um reencontro inesperado. Alguns anos depois, os dois se formaram e abriram sua clínica juntos. Mas parece que Sap no final acabou ficando grávida. Glenn diz que é impossível, já que lâmias são ovíparas. Ela estava escondendo um ovo que sua amiga encontrou em uma rua da cidade e trouxe para Sap. Sap, com sua visão infravermelho, vê bandidos ao lado de fora. Eles invadem a clínica. Sap os atacam e ganham tempo para fugirem deles. Os bandidos tinham visto Glenn com Kunai e provavelmente pensaram que os dois trabalhavam juntos e queriam os sequestrar. Sap diz que não vai deixar isso acontecer. Kunai encontra os dois e diz que havia sido informada que os bandidos estavam indo em direção à clínica dos dois. Os bandidos prendiam Harpias e as forçavam a pôr ovos para vender a humanos. Kunai ataca um bandido que pretendia pegá-la desprevenida e pede para Glenn e Sap a acompanhar. Na beira de um dos canais da cidade, Lulala e a governanta da cidade esperavam os três em um barco. Kunai explica para os dois que um plano para acabar com os bandidos estava em ação aquela noite. Quando passavam por uma ponte, os bandidos dispararam flechas contra eles. Kunai entra na frente do barco para protegê-los. Na ponte, Tissalia e suas servas aparecem e atacam os bandidos. Tissalia havia ido à clínica de Glenn para discutir a data do casamento dos dois, mas ela viu claramente que o local tinha sido invadido por ladrões. Ela e suas servas começam a lutar com os bandidos e permite que Kunai e os outros sigam o trajeto para completar a missão de salvar as Harpias. Quando chegam até o local, se deparam com um bandido. Kunai acaba o enfrentando e pede para Skye e os outros seguirem em frente. No lado de fora do local, os esquadrões de segurança invadem. Glenn e os outros encontram as Harpias. As Harpias pedem a ajuda a Glenn, pois havia uma Harpia que estava com uma forte dor no estômago. Glenn a deita e começa a examiná-la ali mesmo. Por conta do excesso de estresse, ela ficou com ovos presos no oviduto, e ele ajudaria a desprender o ovo manualmente. Os bandidos apareceram e invadiram a sala. Skye e Sap cuidam deles enquanto Glenn fazia os procedimentos. No combate, Sap se lembra que foi treinada para matar a família de Glenn, caso eles traíssem a família de Sap. Sap acabou sendo ferida no meio de tudo isso, por uma adaga envenenada. Ela desmaia logo em seguida. Quando ela acorda, se depara com Glenn ao seu lado. Ele diz a ela que se fosse um humano normal, aquela quantidade de veneno o mataria, mas como ela é uma lâmia, só fez dormir um pouco. Sap diz a Glenn que no passado sua família era de assassinos e que se a família de Glenn tivesse traído a família dela quando eram pequenos, ela teria a ordem para matar ele e toda a sua família. Glenn diz que já sabia disso e que uma vez quando ela estava doente, um criado da família havia envenenado ela para a família de Glenn ter vantagens nas negociações e que aquele foi o primeiro contato em medicina que Glenn teve ajudando ela a ficar bem. Sap, feliz com
com o que ouviu, agarra Glenn e o joga sobre a cama. Ela fala que não consegue mais se controlar, porém o veneno ainda tinha efeito, e ela acabou ficando fraca e caiu de lado. Glenn pede para ela descansar até o dia seguinte. Ela faz um pedido a ele antes de dormir, para segurar seu rabo até ela pegar no sono. No dia seguinte, Tissalia transportava Glenn e Sap até a Vila das Árpias. No caminho, pedras deslizaram das montanhas onde eles passavam. Uma das servas de Tissalia acabou sendo ferida e não conseguia andar. Algumas árpias apareceram e Glenn pediu para levar a serva Kay para a vila para tratarem de suas pernas. Na Vila das Árpias, Glenn examinava as pernas de Kay. Ela teve uma distensão no joelho e que analgésicos e descanso seriam suficientes para ela ficar bem novamente. Glenn e Sap começam a fazer os exames com as árpias da vila. As garotas que Glenn salvou aparecem e o agradecem. Glenn pergunta onde estava a Illy, a harpa que ele havia salvo aquele dia. Ela não queria o ver e por isso não saía da toca. Enquanto Glenn andava pela vila, ele vê Lorna ao lado de um rio. Ela havia se perdido de Tissalia e estava esperando ali. Glenn pergunta a ela qual era a relação dela a Kay. Ela diz que as duas são órfãos de guerra e que a família de Tissalia havia adotado para tomar conta de Tissalia. À noite, Tissalia conversava com Glenn e Sap e dizia que Lorna estava estranha e que ela estava cometendo erros em coisas fáceis do dia a dia. Ela pede para Glenn examinar Lorna. Glenn começou a procurar uma solução. Ele concluiu que Lorna estava apenas ansiosa por conta de Kay ter se machucado. No dia seguinte, Glenn praticava exames para ajustar a sua postura. Aquele exame ajudou Lorna a se sentir melhor. Tissalia abraça Lorna e diz que ela e Kay são muito importantes para ela. Logo depois, Kay agradeceu a Glenn por ter a tratado e diz que não sabia que Glenn gostava daquele tipo de coisa. E como forma de agradecimento por ele ter cuidado dela, Kay e Lorna contam que se ele se casasse com Tissalia, ele também seria seu mestre e teriam que fazer tudo o que ele pedir, e que elas estão ansiosas para que esse dia proibido chegue. Agora só faltava Glenn examinar Illy, porém ela só aceitaria ser examinada na presença de Tissalia. Tissalia diz que não a conhece nem imagina por que ela havia pedido isso. Eles chegam até a moradia de Illy. Várias penas estavam espalhadas pelo chão e ela não parecia nada bem. Lá ele começa a examiná-la. Ela fica muito constrangida com Glenn. Sap, vendo aquilo, o agarra e diz para ele ser mais delicado com garotas adolescentes. Illy pergunta o que ela tem. Glenn diz que ela não está doente, e sim em um período de muda, e que suas penas estavam caindo para nascer novas. Ela diz que é mentira e que em tempos de muda ela conseguia voar. Irritada, ela tenta atacar Glenn, porém Tissalia não permite. Ela acaba saindo de casa muito irritada. Tissalia a segue para conversar com ela e pergunta o que Illy queria conversar com ela. Ela queria ser uma gladiadora assim como Tissalia e que ela nasceu na quebrada e é bom de briga. Tissalia diz que irá testar as habilidades dela para ver se ela realmente é boa e que também iria ensinar uma lição a ela. Mais tarde, Tissalia estava colocando curativos nos arranhões que ganhou. Ela deu uma bela surra em Illy. Tissalia entrega a Glenn uma pena de Illy. Ele nota algo estranho nas penas e pede para Sap Tissalia procurar por todas as penas dela. Eles juntam todas que encontram. Uma árpia os encontra, dizendo que não encontravam Illy em lugar nenhum. Os três foram procurá-la. Sap usa sua visão de longo alcance para a encontrar. Glenn diz a ela que encontrou o motivo dela não poder voar, mesmo estando em época de muda. O motivo era que dessa vez as penas dela seriam trocadas por penas de adulto, e que ela é diferente das outras árpias, pois ela tem sangue de fênix. Ela fica impressionada após descobrir que é descendente de uma fênix. Glenn diz a ela que é só ela esperar o tempo passar que ela voltaria a voar. Alguns dias depois já haviam nascido quase todas as suas penas novas, e ela estava muito contente com aquilo. Glenn pergunta por que ela se sentiu tão assustada quando foi examinada por ele. Ela diz que ele já viu ela ponhando um ovo e sai correndo dali constrangida. Glenn havia feito seu trabalho novamente com sucesso, e a pequena árpia podia voar pelos céus novamente com um sorriso no rosto. Esse vídeo vai ter continuação, e se você assistiu o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima, valeu!